Olá, queridos, tudo bom? Estamos com você nesta segunda-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui todas as semanas estudando a Palavra de Deus. E este programa, no dia de hoje, está estudando, estamos iniciando, você está conosco, um livro de Mateus. Se você ainda perdeu, nós estamos já em Mateus capítulo 6, vamos entrar em 31. Se você perdeu alguns dos programas, o Yarley vai colocar aqui o nosso endereço nas redes sociais. Você vai lá nas redes sociais, se inscreva, nos siga, deixe seu like, enfim, temos tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram. E esteja conosco, os programas estão ali, querido. Olha, para fazer esse programa comigo hoje, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Amém, pastor José Carlos e amigos. Está sendo muito bom para nós meditarmos no Evangelho de Mateus. E eu creio que todo crente, novo, convertido, toda pessoa que deseja descobrir os segredos, os mistérios da vinda de Jesus, porque é isso que nós aguardamos, né? A igreja aguarda a volta do Cordeiro. E nada melhor do que meditar naquele que é o tema do livro de Mateus. Amém. Olha só. E nós vamos estudar então Mateus. Eu peço a você que pegue Bíblia, caneta, papel. Nós vamos pedir um intervalo e nós já voltamos já, estudando assim o livro de Mateus. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com este programa. Eu estou aqui com o pastor Carlos Leite e nós estamos estudando o livro de Mateus. Eu tenho falado várias vezes que o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para os judeus. E no Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus traz a sua constituição do reino. Jesus veio na terra com um único objetivo, para estabelecer o seu reino, criar o seu reino. E hoje, nas igrejas que estamos vendo, parece que o reino não tem lei, não tem compromisso. E não é assim. Se você for ler a Bíblia, começar, porque o reino, o livro do reino, a constituição do reino é a Bíblia. E a constituição do céu, Jesus vai dizendo em Mateus capítulo 5, 6 e 7, vai trabalhando em caráter, e ele vem trabalhando em várias coisas. Olha só, nós vamos começar agora capítulo 6 e o versículo 31, Jesus vem falando sobre a preocupação e a ansiedade, que hoje, nos dias que vivemos, é muito comum. Como será o amanhã? Como será? Não sei como será a moeda, como ficará o monetário, como ficará o meu emprego. E Jesus falando exatamente sobre isso para os moradores dos reinos em Mateus capítulo 6 e o versículo 31, pastor Carlos. Perfeito, pastor José Carlos. Aqui o Senhor Jesus está ensinando o seguinte: portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos. Jesus está falando numa dependência de Deus, dependência do céu. Deus quer que o seu povo dependa dele. Se você for ler a história antiga no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus o levou para o deserto. E para sobreviver no deserto, tem que depender de Deus, porque no deserto não tem água, no deserto não tem comida. Então ele levou para um lugar onde o povo ia aprender a depender dele. O povo passou 40 anos tendo a dependência exclusiva de Deus, porque o deserto não tem provisão. Ele não levou para um campo, ele levou para o deserto onde é que não tem provisão, onde é que se Deus não prover, o povo morre. E foi várias vezes assim, o povo com sede, Deus provia, fazia jorrar água da rocha, fazia chover. E o maior milagre, eu já tenho falado sobre isso, o maior milagre, o milagre mais longo, de maior duração que aconteceu no deserto. Quando durante 40 anos
choveu maná do céu. Então Deus quer isso. Quando Jesus veio estabelecer o seu reino, ele vem trazendo essa dependência de Deus. Não é que ele vem dizendo assim, ó, não andeis, pois, inquietos. Não andei, pois, preocupados. Quer dizer, essa inquietude quer dizer preocupado. Vocês andam preocupados? Com o quê? Dizendo, o que comeremos? São necessidades básicas. Que não está falando em supérfluo, está falando na necessidade básica. O ser humano precisa comer, beber e se vestir. Né? Interessante, pastor José Carlos, que todo jovem, né, que ingressa na obra de Deus, que ingressa no Evangelho, que tem o chamado pastoral, o chamado para cuidar de pessoas e também para pregar a volta de Jesus, pregar o reino de Deus, sempre a família faz essa pergunta. E isso me foi, o meu pai, o Olivier, chegou para mim e disse, mas o que você vai comer? Ele falou, tá, para mim, quem é que vai cuidar de você? Quanto você vai ganhar? Entende? Sempre... É difícil para o mundo entender isso. Para entender. É difícil entender que nós dependemos... E Jesus vem dizendo isso aqui, a sua dependência depende de Deus. Ele, volta a dizer, ele não falou em supérfluo, ele dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que não comeremos. Nesse texto grego, significa que há um pensamento ansioso, que indivíduo, tal ansiedade, demonstra a não confiança no Senhor. Quando você fica ansioso, você demonstra que você não está confiando no Senhor. E é isso que Jesus vem dizendo, a sua confiança tem que estar em mim. Um pouquinho antes, você for ler os textos anteriores, ele fala das aves do céu, que Deus cuida dela, e não tem mais importância a você. Que não trabalham, não fiam, não ajuntam. Não que Deus se agrada de malandro, não é isso? Não, agora não vou trabalhar porque claro. Não. Deus não se agrada de malandro. Mas você não faz a sua parte que Deus faz a dele. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Deus então está dizendo para você o seguinte, eu cuido de você nas suas necessidades básicas. Eu vou te arranjar emprego, porque nós temos que entender isso. Aí eu arranjei emprego, não. Você que depende de Deus, Deus me arranjou emprego. E hoje estou sobrevivendo. O pastor Carlos, durante um período do seu dia, ele trabalha com aplicativo. As pessoas que chegam nele, ele tem que entender que é Deus que colocou no coração aquelas pessoas para que botasse o aplicativo e chegasse a ele. E aquele dinheiro foi Deus que deu. Exatamente. E nós temos que entender isso. Literalmente. Que nós podíamos estar doentes. Agora, querido, nós passamos uma pandemia. Muitos morreram. Mas você não, por quê? Porque não é que Deus não cuidou dos outros. Deus faz a sua obra no momento certo. Chegou o momento dele, acabou. Mas Deus cuidou de você. Claro. Você passou. Você passou ao largo. Por quê? Porque Deus tem cuidado de você. Deus cuida de você. E Jesus diz, eu cuido de ti no teu íntimo. Então não fica ansioso. O que atrapalha muito o discípulo de Jesus, né, e ele cuidou dessa questão aqui nessa palavra, é a preocupação. A preocupação, ela limita as pessoas. A preocupação impede, freia a pessoa em chegar até o centro da vontade de Deus. E Jesus, sabendo disso, ele já discipulou aqueles homens, né, que seriam os seus discípulos, e hoje faz isso conosco, dizendo para que nós não nos preocupássemos com o que comer e o que beber, e nem o que nos vestir, porque ele cuidaria de nós. Olha só, pastor, olha só, o versículo 32, que diz no 32. Vamos lá, Mateus 6,32, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha só, porque estas coisas os gentios procuram. Essas coisas, aqueles que não confiam em Deus procuram. Ele não vai ter que ser pecado. Os gentios não tinham parte alguma no convênio de Deus. Quando ele fala gentios, aquele povo não tem convênio de Deus, com os israelitas. Portanto, ele não tinha participação econômica de Deus. E basicamente, tinham que se defender. Ele está falando assim, quando ele fala de gentios, ele diz assim, os gentios, ele não tem um Deus que cuida da parte econômica dele. Porque aqui Jesus está falando na economia, falando no cuidado de Deus. Como? Nos bens pessoais. Olha só o que ele diz na sequência do versículo. Vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitam de todas essas coisas. Deus sabe que vocês precisam comer, que vocês precisam beber, que vocês precisam se vestir. Deus sabe disso. Mas Ele vai cuidar deles. Ele vai prover isso. Quer dizer, a frase expressa contrasta entre o que não conhece o Senhor e aqueles que conhecem e vivem para Ele, sempre procurando sua vontade, tendo a garantia de sua palavra, que Ele suprirá cada necessidade. Aleluia. A sua palavra, qual tal parece. Esta palavra é de Deus, bastante boa. Pense nisso. Quem dá a palavra é Deus. E a palavra de Deus cumpre a sua palavra. Então, Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai cuidar de você. Ele sabe que você precisa. Agora, os gentios não têm essa fé. O gentil não tem essa aliança. Ou o gentil não tem esse compromisso de Deus de cuidar da sua necessidade. Porque nós achamos que somos alguma coisa. E nós temos a capacidade de dizer, pastor Carlos, isso Deus faz. Isso Deus não faz. Sim. Né? Qual é a diferença de Deus curar uma pessoa com dor de cabeça e Deus curar uma pessoa na fase terminal de câncer? Nenhuma. Mas nós botamos a barra. Nós oramos para a pessoa com dor de cabeça, queremos que Deus cura. Sim. Mas a pessoa que está morrendo de câncer, nós vamos, será que Deus vai curar? Nós é que impedimos a obra de Deus. Nós é que limitamos. Nós que limitamos Deus. E Jesus vem dizendo o seguinte, eu vou cuidar de vocês, no mínimo detalhe. No final. Eu vou cuidar de você na parte econômica. Eu vou cuidar de você em casa. Os gentios, aqueles que não têm aliança, eles não têm esperança, eles se preocupam porque eles não têm esperança. Mas Deus sabe que você precisa disso, que você necessita disso. Deus vai suprir. Nós vivemos no mundo espiritual, né? Aqui no mundo terreno, aqui na terra, o que acontece? A pessoa está necessitada de pagar as suas contas, então ela vai até um empresário, um patrão, e ela faz uma aliança com esse patrão. Ela tem certeza de que ela vai receber no final do mês. Por quê? Porque ela começa a fazer gastos, ela começa a fazer prestações. O que leva uma pessoa a fazer prestação? O que leva uma pessoa a comprar um objeto, um bem, em 20 vezes, em 30 vezes? Porque ela tem certeza que ela vai receber o dinheiro daquele patrão, o contrato foi firmado, ela vai receber um salário mínimo, ou 2, ou 3, ou 4 salários, e ela vai poder pagar aquilo. Agora, quando é no mundo espiritual, nós temos que ter, meu querido, essa consciência de que toda a criação tem um Criador, e é esse Criador que nós estamos nos formando pela fé na sua palavra. Então, se nós acreditamos num patrão que diz que vai dobrar nosso salário, que vai nos pagar um prêmio, muito mais, nós temos que crer na palavra do Deus Todo-Poderoso. Crer nos princípios do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Porque o que Jesus quis abolir, quis extirpar da mente dos discípulos? A preocupação, pastor Zé Carlos. Ele vem falando sobre a preocupação do dia a dia, do financeiro. Isso. E o mundo, pastor Carlito, cada vez ele está mais capitalista. O mundo sendo mais capitalista, quer dizer que nós nos preocupamos mais com o dinheiro. Por quê? Porque o anticristo vai dominar no mundo capitalista. O mundo não é que o socialismo é melhor do capitalismo, o capitalismo é melhor do socialismo. Eu não vou entrar nessa discussão política. Aqui eu estou falando em reino. O mundo vai ser capitalista. Por quê? Porque o anticristo ele vai dominar sobre o capitalismo, fazendo a sua moeda. Então o mundo vai ser cada vez mais capitalista. E o mundo capitalista é um mundo consumista. Ele consome, então vai te levando a se preocupar com essas coisas. Até os comunistas vão se tornar capitalistas. O mundo vai ser, o anticristo... O mundo inteiro. O mundo inteiro, porque o anticristo vai dominar sobre um mundo capitalista. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo ao próximo bloco. Vamos a um intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração.
Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com o programa Palavra Rema, um programa de estudos da Palavra de Deus. Vamos juntos falando aí da Palavra de Deus, vamos juntos estudando a Palavra de Deus. E nós lemos no bloco anterior sobre as necessidades diárias. Olha só o versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é as coisas? É o comer, é o beber, é o vestir, é a sua necessidade. Ele está falando aqui em sua necessidade diária. Mas ele vem dizendo o seguinte, olha, mas procurar em primeiro lugar, não se preocupe com isso. Em primeiro lugar, você se preocupe com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus. Paz, justiça, santidade, as leis do reino. Busca o reino de Deus, busca a Bíblia. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, dá a condição para que a bênção de Deus e seus interesses devem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você está tendo o interesse de Deus. Aí ele vem dizendo o seguinte, aí na sequência, todas essas coisas, sua necessidade pessoal, elas vos serão acrescentadas. É a garantia que a provisão de Deus virá. Jesus está garantido, se você buscar o reino de Deus, a sua justiça, você for fiel ao reino de Deus, as suas necessidades serão acrescentadas. Com emprego, com alguém que vai trazer. Eu conheço um testemunho, pastor Carlos. Certa vez tem uma senhora, ela já era de avançada idade, e ela orava. E a casa dela, aquelas casas antigas, que as casas davam para a rua. Antigamente tinha aquelas casas que davam na rua. Sim. O pessoal passava na parede da casa, a janela. E ela morava na casa dessa. E passou 3 jovens, e eu vi ela orando a Deus. Clamando a Deus pedindo o pão do dia a dia. E eles disseram, vamos fazer uma brincadeira com ela? O quê? Vamos lá na padaria, vamos comprar pão, e nós vamos jogar pela janela para ver o que ela vai dizer. Vamos fazer isso. Eles foram lá, compraram pão, compraram um saco de pão, e jogaram pela janela. O pão caiu na sala, ela começou a agradecer a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. E imediatamente os 3 jovens apareceram na janela. Ô senhora, a senhora está aí orando, agradecendo a Deus, mas não foi Deus. Foi nós que fomos lá na padaria e compramos o pão. Ela olhou para ele e disse, quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Não tem quem não obedeça. Pronto. Não interessa quem trouxe, foi Deus. Né? É o caso de Elias. Quem que alimentava Elias? Era o corvo. Era o corvo. E quem mandava o corvo? Era Deus. Era Deus. Não era o corvo. O corvo apenas foi um mensageiro para trazer o alimento. Mas quem mandava pão e carne, todo dia através do corvo, era Deus. Então, é Deus que providencia. E Jesus vem dizendo isso aqui. Olha, vocês buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as suas necessidades diárias serão acrescentadas. São muitos os testemunhos, pastor Zé Carlos, de quem faz missão na África, quem faz missão em outros países, sobre essa palavra aqui que nós estamos lendo. É só você procurar testemunhos na internet mesmo. Aqui, pastor, aqui. Sim. Eu tenho aqui. Nós tínhamos um pastor, na minha época, tínhamos muito na Assembleia de Deus. Ele morava ali, ele era pastor em São Francisco, aqui, São Francisco. E tinha época da tainha. Ele disse, meu Deus, quem pudesse comer uma tainha, estava caminhando na praia, e ele contou isso, quem pudesse comer uma tainha. Daqui a pouco aquele pássaro de pesca, mergulhou e pegou uma tainha enorme. Meu Deus. E viu que aquela tainha se debatendo no bico dele, ele trazendo a tainha, se batendo no bico dele, ele vindo, e aquilo chamou a atenção dele. Verídico, pastor. É fato verídico, aquilo chamou a atenção dele, ele ficou olhando para a briga do pássaro com a tainha. Brigando, o pássaro veio, passou por cima dele, como passou por cima dele, não conseguiu aguentar o peso da tainha, largou, a tainha caiu no pé dele. Meu Deus. Aquele queria, Deus providenciou. Quem foi? Foi o pássaro? Não, aquele que não crê diz uma coincidência. Foi coincidência. Eu digo que não é coincidência, foi Jesus-cidência. Verdade. Foi Jesus que entrou e aqui tem acontecido aqui em nossos dia a dia. Né? Bom, nunca, com a gente acontece, é que nós temos que ver Deus nas pequenas coisas. A Bíblia você levanta e diz, eu preciso pagar uma conta. Eu preciso pagar uma conta.
E aquele dia vem 3, 4 clientes e você paga a conta. Meu Deus. Foi consciência? Não foi coincidência. Foi Deus que Foi o trouxe aquele próprio cliente Deus, que claro. traz para você pagar a conta. Deus, ele tem um compromisso, pastor Zé Carlos e amados, com a sua palavra. Entende? Deus tem compromisso com a sua palavra. Entende? A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Então, é por isso que você, confiando nele, ele vai suprir o que você necessita. Lembra? E vai usar as coisas mais estranhas, como esse caso aí. A pessoa querendo comer a tainha, o pássaro foi lá no mar, pegou a tainha. O que nos lembra isso? Isso nos lembra de quando foram cobrar o imposto de Jesus e dos seus discípulos. Jesus mandou lançar o anzol no mar e pescar o peixe e tirar o imposto da boca do peixe. Então, paga o meu e teu. Ainda Pedro só vai pescar e tu vai ganhar o imposto ainda. Meu Deus. Olha só o que Jesus diz. Lembra que Jesus está tratando. Leia com cuidado. Leia, veja o programa. Mateus 5, 6 e 7. Olha só o que diz no 6 e 34, pastor. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Olha só. É suficiente o mal que cada... Esse é o 37. É a continuidade. Né? É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Olha só. Não estejais, pois, inquieto pelo dia de amanhã. O que eu venho dizendo com isso aqui? Não se preocupe com o seu futuro. O dia de amanhã é o futuro. Como será amanhã? Tem gente que desespera, fica desesperado com o futuro. Daqui a pouco chega lá, Deus cuidou. Deus cuidou. Nós já estamos há 22 anos no novo século. Se você tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, você vai lembrar o que aconteceu no final do século passado. Lembra do boom da internet? Na noite que ia apagar todos os computadores, eles criaram lá, a mídia mundial criou no mundo inteiro, que na virada de 1999 para 2000, iria acontecer uma grande falha na internet, a internet ia falhar, como seriam os bancos iriam perder, pessoas tiraram o dinheiro do banco, ficaram com medo, as pessoas sempre que ia tudo se apagar. Era tão bizarro o pensamento que eles... Agora, estou falando 22 anos atrás. Eles ficavam questionando como é que eles iam conseguir... recuperar? De 1999 para 2000. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei sem entender. Mas aquele criou uma expectativa na população, muitos ficaram com medo. Isso. O que vai acontecer? Vou perder meu dinheiro todo. Outro, sério, que eu vi uma profecia que o mundo ia se acabar em 2000. Houve um boom, uma preocupação. Nostradamus entrou nisso, né? E a mil chegará de 2000 não veja bem, passará. a coisa foi tão assim, simples para a pessoa, que alguns ficaram esperando, não dormiram na meia-noite, só que no Japão já tinha passado meia-noite, nos países já tinham passado meia-noite, já tinha virado, não aconteceu nada. Exatamente. E ainda no Brasil não ficaram esperando, porque a meia-noite era a meia-noite do Brasil, parece que o mundo se baseava na nossa noite. Sim. Então você não se preocupe com o dia da manhã, não aconteceu nada, e continuou. E algumas pessoas perderam sono, perderam paz, perderam tranquilidade, e Jesus diz assim, você perde o sono pelo dia da manhã, deixa o amanhã que Deus cuida. Não se estáis preocupados pelo dia da manhã. Não se preocupe com o teu futuro. Faça a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Você faça a tua parte. Pastor, para não se preocupar com o dia da manhã, eu vou parar, não fazer nada. Não. O dia de Deus, pastor Zé Carlos, não é esse dia contado por segundos. O tempo de Deus não é isso. O tempo de Deus é a hora que ele quer. O tempo de Deus é o já. O Kairos, o Deus de já. Mesmo porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós, como somos limitados, e tudo que você vê é limitado, nós temos dificuldade de entender um Deus ilimitado. Porque tudo que nós vimos aqui, inclusive essa terra, tem um prazo de vida útil, determinado. João viu um novo céu e uma nova terra, porque aquela que existia já não existe mais. Então, quer dizer, tudo tem o seu tempo limitado, tudo. Pode demorar 200, 400, 800, 1000 anos, mas vai se acabar. O plástico demora mais para se decompor, mas vai se acabar. Aí ele diz no versículo seguinte, olha só, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele está referindo ao versículo anterior.
Busca o reino de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Olha só. Exatamente. Basta cada dia o seu mal. Significa que nós devemos tratar a dificuldade diária com fé, confiando que as dificuldades presentes não se converterão em dificuldades ainda maiores que temos. É isso que nós temos que dizer. E a segurança de Deus é que elas não vão agravar mais, se realmente cremos. Né? Aí eu tenho um problema hoje, amanhã o problema vai ser maior. Não. Se você crê, Deus vai dar a solução. E amanhã o seu problema vai ser resolvido. Por quê? Porque você confia em Deus. Você aprendeu a depender de Deus. Você aprendeu a confiar em Deus. A saber que Deus é o Deus que tudo faz. Pastor Carley, estamos chegando amanhã, nós voltamos mais sobre esse assunto. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, querido. Estamos aprendendo muito. E você que está aí assistindo, ouvindo pela rádio, né? É tempo da gente se acalmar. Fique calmo, entende? Não deixe que essas enfermidades que são procedentes da ansiedade, da preocupação demasiada, venham atacar a sua vida e fazer você pensar em desistir. Estamos juntos, estamos nessa fé, amanhã estamos de volta. Amém. Pastor, esteja orando por nós. Espírito Santo de Deus, que palavra tremenda. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Então, meu Deus, penetra agora no interior dessa ovelha e libera tranquilidade, paz, alegria no Espírito Santo para essa ovelha, Pai. Para esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, Pai, que está passando por uma situação de ansiedade e preocupação, e o inimigo tem dito para ela que ela vai perder, que ela vai se acabar e que as coisas vão dar errado, mas em nome de Jesus, meu Deus, eu profetizo a mudança, a transformação para a glória de Deus em toda a casa, em toda a família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, muito obrigado. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã com mais um programa Palavra Rema, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto por ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.